Olá, amados irmãos, estamos aqui dando continuação ao estudo da 13ª lição. Estamos falando sobre os 7 flagelos. E agora vamos falar, já falamos do primeiro e o segundo flagelo, vamos falar agora sobre o terceiro, que é onde os rios são atingidos. Amados irmãos, água doce na terra tem muito. A terra é formada por maior parte de água, mas água salgada. Água doce, que são os rios, lagos, mas, amados irmãos, pouca parte dela é potável. Uma das grandes crises que vamos ter amanhã será a questão da água. Porque cada dia que passa, temos menos água potável. Menos água potável disponível. Isso será uma coisa terrível. E aqui o flagelo fala que essas águas transformarão em sangue. Ou seja, as pessoas ficarão sem poder fazer uso da água. É terrível você imaginar toda essa quantidade de água doce. E o Brasil, nós temos a maior bacia de água doce do mundo. Já imaginou, irmãos, com toda essa quantidade de água e nós não podemos utilizar? Já pensou na sua casa? Você já percebeu que quando falta energia na sua casa, você consegue se virar? Se vira com uma lanterna, com uma vela, com o celular. Mas quando falta água na sua casa, você já viu o transtorno que é? Por isso, amado, esse flagelo é tremendo, porque ele aponta para o fato que Deus é justo, santo e julgou todas as coisas. Lembra lá do Egito? Quando Moisés tocou no rio Nilo, o que aconteceu? Sangue. Todas as águas do Egito se tornaram sangue. Era impossível se usar. Você não podia beber, você não podia usar para cozinhar, para nada. Era 100% imprestável. Você imaginou isso? Que coisa triste. O homem, quando está nessa situação, amados irmãos, está perdido. Esse julgamento é tremendo. Os rios, a água doce será atingida. É um flagelo terrível para o ser humano, porque a falta de água é tremenda, meus amados irmãos. Lembre-se de uma coisa: eles mostram o quanto Deus punirá aqueles que não aceitaram Jesus. Aqueles que optaram, porque é uma escolha, eles optaram por servir a Satanás. Não há outro termo, irmãos. Verdade. Não adianta pensar em outra coisa. Deus, então, vai mostrar o quão é difícil. Como eu disse anteriormente, lembra do Egito? Não podiam beber nada, podiam fazer nada. Por isso, esse 7 flagelo, amados irmãos, é tremendo. Ele fala que a voz que sai do altar de Todo-Poderoso, os seus juízos são justos e verdadeiros. Ninguém vai poder, dizer, contestar a Deus, porque vai entender que Deus está sendo justo. Muitas vezes nós dizemos assim: fulano vai pagar caro por isso. Amados irmãos, ninguém paga caro. Sabe por quê? Senão Deus seria injusto. Você paga o preço da sua escolha, do seu erro. Não é caro, não. Porque na hora de fazer besteira, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Na hora de acertar as contas, acha caro. Por isso não é caro. Deus é justo. Quarto flagelo, amados irmãos, o sol será atingido. Interessante, amados irmãos, aqui nós vemos algo tremendo. O sol, símbolo de poder, de grandeza, de vida. Amados irmãos, aqui fala que as pessoas se queimarão, vai arder na pele. Aqueles que não se arrependeram ao Senhor. Amados irmãos, interessante que, apesar de todo o sofrimento, as pessoas não se renderão, não subirão, não aceitarão ao Senhor. Apesar de toda essa tristeza, isso haverá, amados irmãos, algo tremendo. A estação do sol vai ser algo tremendo. E a pessoa se humilhar, mas nós vamos ver aqui, o texto fala que há uma dureza de coração. As pessoas blasfemam. Em vez de se voltar para Deus, se voltam contra Deus. Isso é tremendo, amados irmãos. Sabe? Agora nós, aquele que aceitamos, que nos tornamos filhos de Deus, nós não sofremos isso. Quinto flagelo, amados irmãos, fala que o trono da besta será destruído.
Amados, não haverá uma desordem tão grande, haverá uma desordem tão tremenda. As pessoas, a mesma aqui, amados, todo o sistema do mundo, vai ser nessa época, gerido, haverá uma gestão pelo anticristo, aquele que dominará o mundo. Amados irmãos, os homens vão se irar contra Deus, por incrível que pareça, sabe? Mas haverá o juízo e será destruído esse império, o falso profeta, o anticristo será destruído. E mesmo assim, amados irmãos, enquanto não houver o último flagelo, as coisas não haverá o fim. Aí nós vamos para o sexto flagelo, que é a destruição. É tremendo isso aqui, meus amados irmãos. O falso profeta e o anticristo juntam para destruir definitivamente a igreja. Este é o propósito. Mas os filhos de Deus vão estar esperando a glória do Senhor. A destruição não acontecerá com a igreja. Haverá sim a ação de Deus para destruir aquele que vai deixar de governar o mundo, para o governo eterno de Cristo. E é nesse contexto que nós encontramos uma expressão de Armagedon. Há muitos que creram uma batalha final nesse vale de Armagedon. Eu conheci esse vale em Israel, um vale muito bonito, próximo ao mar. Ali foram travadas diversas guerras, e alguns acreditam nisso literalmente, haverá uma batalha final ali do anticristo contra Jesus. Amados irmãos, nós não podemos levar isso para o lado literal. Eu não creio que isso vai acontecer, uma batalha ali do anticristo com Jesus naquela região. Isso é uma figura, porque ali foram travadas grandes batalhas, e ali o povo de Israel venceram todas. Por isso, amados irmãos, a batalha final significa a vitória final de Cristo sobre o falso profeta, sobre a besta, sobre o anticristo. É o poder de Cristo julgando todos, é o poder de Cristo prevalecendo. E agora vamos para o último flagelo, que é onde o ar é atingido. Amados irmãos, o que está acontecendo hoje? O vírus, coronavírus, é espalhado pelo ar. Não estou aqui dizendo que esse vírus aqui é o vírus do Apocalipse, que esse flagelo está... Não, só estou dando um exemplo. O sétimo flagelo, amados irmãos, é aquele que traz a extinção de tudo. É o final de tudo, onde tudo será abalado. Grandes terremotos. As cidades mais fortes do mundo hoje são totalmente destruídas. Tudo será abalado. A vida será extinta. A extinção da vida na terra. Ah, meus amados irmãos, que tristeza. Mas sim haverá extinção. Tristeza para as pessoas, mas alegria para os crentes. Eu quero ler uma coisa interessante aqui, que a revista traz, eu quero ler para os irmãos. Enquanto o mundo está maduro para juízo, o mundo de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus estão cheios de canções de adoração. A criação foi celebrada com música. O nascimento de Jesus foi celebrado com música. A volta de Jesus será celebrado com música. Oh, que coisa maravilhosa, amado. Enquanto toda essa tristeza acontecer, a igreja do Senhor Jesus vai estar alegre, vibrante, cantando e adorando ao Senhor. Então, o que é que nós podemos aqui concluir desses 7 flagelos? Eu vou ler aqui, amados irmãos, a conclusão da revista, que eu achei muito interessante e muito prática para nós. Os flagelos são a demonstração do poder de Deus sobre Satanás, sobre toda espécie de mal. É a vitória de Deus sobre tudo que se opõe a ele. O juízo final de Deus é a clara demonstração de que os homens maus e rebeldes, embora podem escapar do juízo dos homens, mas não escaparão dos flagelos da ira divina. A vitória de Cristo é completa e final. O reino das trevas desaparecerá e o mundo verá o triunfo do reino da luz. Toda a força maligna se renderá ao poder de Cristo Jesus. O ser humano deve se voltar para Deus agora mesmo, enquanto há tempo, porque chegará um dia que não haverá mais chance. E por último, amados irmãos, o juízo de Deus vem sobre os homens
que tem a marca da besta e que a adoram, sobre o dragão, sobre a besta, sobre o falso profeta. Todo mal será julgado pela taça da ira de Deus e será vencido, e o Senhor, Criador dos céus e da terra, receberá de todos o louvor e a adoração. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então nós podemos ficar em paz. Nós estamos livres dessas coisas. Nós estamos garantidos. Vamos passar por dificuldade? Sim, vamos. Mas ela não nos levará a uma morte eterna. Que Deus nos abençoe, meu amado irmão. Se você tem alguma dúvida, fale comigo, mande uma mensagem no WhatsApp para que eu possa tentar esclarecer você, tá bom? Sobre esse assunto. É lógico que temos que resumir. O que eu falaria em 40 minutos, uma hora, eu tive que falar em 20 ou menos, tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe muito neste domingo. Mais tarde, nós estaremos trazendo a mensagem da noite, que você possa estar em oração e se preparando. Dúvidas? Fale comigo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até mais tarde.